A classificação, assim, de falar que uma ferida crônica se contaminou, se infectou, né? Porque a gente tem ali uma ferida, muitas vezes crônica, que tem uma lesão ulcerada, aberta, mas aí dizer que toda ferida aberta com secreção tem infecção, ou seja, preciso tratar com antibiótico, aí tem um caminho longo para se percorrer e tentar identificar essa infecção, essa ferida estar infectada ou não. E a secreção é um dos critérios, mas não necessariamente que vai falar que tenha. Né? Porque muitas vezes, quando tem um curativo que fica 2, 3 dias, pode acabar acumulando líquido, muitas vezes acumula um pouco mais de secreção. Então, geralmente, a gente tem que limpar bem e aí tem que associar a outros fatores envolvidos. Odor, dor, uma ferida infectada geralmente causa dor e o paciente pode ter outros sintomas associados, como indisposição, dor de cabeça, perder o apetite. Muitas vezes, além da ferida, do local da úlcera da ferida, em volta começa a ficar mais vermelho, mais quente, mais inchado. Então, tentar associar, buscar se tem outros fatores que possam respaldar que não, essa ferida realmente está infectada. Além dos cuidados de curativo, é necessário mais um ciclo de antibiótico. Então, buscar fatores adicionais que possam te dar um pouco mais de segurança para falar que está infectado. Né? Então, limpar bem essa ferida, ver se tem outros sinais flogísticos ali em volta. Inclusive, nós recebemos uma pergunta do @amorporferidas, que ele sempre está com a gente aqui no nosso Instagram, é uma pessoa que é apaixonada por feridas também. Qual o padrão ouro de coleta de amostras para cultura? Isso é super importante que ela perguntou, porque a gente ainda vê alguns equívocos, né? Então, você tem lá a ferida e aí você tá com essa dúvida, será que infectou ou não? Sim. Qual que é a bactéria? Qual que é o antibiótico? Porque muitas vezes esse paciente já usou vários esquemas de antibiótico. E aí, o que a gente mais tem que lembrar, e eu acho que o mais importante de se dizer aqui, não colham suave de ferida. Porque a partir do momento que você colhe um suave ali dessa secreção, não vai ter valor a bactéria que crescer ali. Por quê? Se na própria pele nossa a gente já tem muitas bactérias que normalmente colonizam, que é o que a gente chama da nossa microbiota normal, nessa lesão ali também vai ter várias bactérias e não necessariamente elas estão causando alguma infecção. Então, a denominação que tem infecção ou não vai ser pelo quadro clínico. Dor, sinais flogísticos, piora da secreção, algum sintoma sistêmico do paciente. A cultura vai tentar me orientar qual que é a bactéria e qual que é o antibiótico. Mas lembrando que suave de ferida não está indicado e não tem representatividade, não tem valor clínico. Quando eu vou pegar esse resultado, suave de ferida, não vai me dizer nada. Essa bactéria estava ali só colonizando ou causando infecção? Então, quando eu quero buscar um material, eu quero tentar identificar a bactéria, o ideal é que eu colha amostras mais profundas. O ideal é que eu limpe bem essa secreção que se formou ali e colha, idealmente, um fragmento desse tecido um pouco mais profundo. E eu pego esse fragmento e encaminho, então, numa solução salina para o laboratório de microbiologia. Tá? Então, para eu dizer que está infectada, eu vou levar em consideração os dados clínicos, o que eu estou encontrando ali na ferida e no paciente. Suave de ferida, por favor, não façam, nem enfermeiros, nem família, né, nem médicos, porque muitas vezes o paciente também está cansado de tratar sem saber qual que é a bactéria. Aí ele fala, doutor, colhe um material para eu saber qual que é a bactéria. Então, perder um tempinho, explicar para o paciente que aquele material não vai ter valor. Então, se a gente está suspeitando, é melhor eu colher um fragmento mais profundo. Mas aí não seria, por exemplo, uma biópsia? Pode ser uma biópsia. Entendi. Ou o que acontece muito esses pacientes acabam tendo que ser submetidos a vários procedimentos de limpeza cirúrgica. Então, a gente sempre fala com o cirurgião, com o vascular, com quem vai fazer a limpeza cirúrgica, limpar bem esse material mais externo
e na hora do debridamento colher alguns materiais mais profundos. E aí, quanto mais material colher, muitas vezes melhora a chance, aumenta a chance de eu encontrar a bactéria. Ah, legal, bom saber disso, doutora. E falando assim um pouquinho, como é feito o tratamento, né? A senhora falou agora há pouco, como eu vou saber que horas é que eu posso internar esse paciente? Bom, o tratamento, aí ele vai depender de 2 pontos principais, de como que está meu paciente. Se é um paciente jovem, sem comorbidades nenhuma, tá bem, provavelmente eu vou tratar ambulatorial. Mas muitas vezes, se é um idoso, cheio de comorbidades, que está com alguma de suas doenças descompensadas, muitas vezes eu vou ter que internar o paciente. E o outro ponto que eu tenho que avaliar é a gravidade da infecção. Então, se é um furúnculo localizado, provavelmente eu vou tratar oral mesmo, ambulatorial. Mas se é muitas vezes aquela celulite extensa que pega a perna toda, ou celulite periorbital, por exemplo, ou se o paciente está muito toxemiado, febre alta, aí eu vou preferir internar esse paciente. Então, a gente sempre tem que levar em consideração como que está meu paciente e como que está a lesão, qual que é a extensão dessa infecção. Aí eu vou definir se eu trato ambulatorial ou não. Na maioria das vezes, né, furúnculo, a gente trata ambulatorial, com antibiótico oral, cuidados locais. Paciente com erisipela e celulite, principalmente em idosos, diabéticos, e se a infecção é muito extensa, geralmente a gente interna, começa um ciclo de antibiótico endovenoso, compensa as doenças de base do paciente e depois, vendo a melhora clínica, a gente pode mudar para o antibiótico oral e dar continuidade no tratamento com ele em segmento ambulatorial mesmo. Então, vai depender muito disso, do paciente e da doença. Né? Individualizar cada caso mesmo. E assim, no caso de qualquer dúvida, procure seu médico, né? Não vai tomar antibiótico aí por conta, né? Se automedicar, procure o médico, né? Essa é a melhor maneira. A gente já viu aí que a doutora falou que muitas vezes causa essa resistência por conta do mau uso do antibiótico. Então, sempre procurar o seu médico. A gente falou de automedicar, de não espremer furúnculo, mas uma outra coisa que eu acho que também é válido falar, não colocar ervas, borra de café, enfim, tem de tudo, né? Então evitem, isso vai aumentar a inflamação, vai aumentar a contaminação, então evitem, gente, isso daí é mais um mito aí, é meio que cultural, né? Mas a gente ainda vê bastante, então não façam isso, as pessoas tá? Quanto mais limpinho, melhor. As pessoas confundem muito, né? Hoje a gente se fala muito em fitoterápicos, né? Principalmente no tratamento de feridas. A gente ainda consegue prescrever alguns fitoterápicos, só que infelizmente as pessoas confundem isso, né? Ah, porque a minha avó passou, porque a minha tia usava, borra de café, arnica, né? Vou lavar com folha não sei do que. Gente, por favor, não faz isso. Meu avô é danado de fazer isso. Não pode ter uma feridinha, ele vai lá e pegar uma plantinha lá na onde ele tá lá e vamos fazer um banho, mas não adianta falar, né? É teimosia e isso acaba piorando, na verdade. Piora, porque gera uma inflamação maior e fora que a gente tá colocando coisas que podem estar mais contaminadas numa ferida aberta, né? Então, tem todos os riscos envolvidos. Então, evitem isso também. Mas é como a senhora falou, culturalmente, né? Nós trabalhamos